E aí, tudo certo? Por décadas, a gente se acostumou com a ideia de que criar software era um trabalho, sabe, manual, super complexo. Mas e se isso estivesse mudando completamente? Hoje, a gente vai dar uma olhada numa abordagem que estão chamando de vibe coding. A ideia é que a IA se torne a construtora e a pessoa que programa vira uma espécie de arquiteto. Bora mergulhar nisso? Então, nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai entender o que é exatamente esse tal de vibe coding, como a programação evoluiu até chegar aqui, que ferramentas estão fazendo isso acontecer, como isso já está sendo usado, o que muda para o futuro de quem programa e, claro, para onde tudo isso aponta. Vamos começar então pelo conceito principal. A gente está saindo de um mundo onde cada detalhezinho precisava ser codificado na unha para uma nova era onde a intenção, a ideia, é o que realmente importa. Pensa um pouco nessa pergunta. E se, em vez de digitar centenas ou milhares de linhas de código, fosse possível só descrever uma ideia e, a partir daí, um aplicativo começasse a tomar forma? Pois é, essa é a grande promessa por trás do vibe coding. Esse contraste aqui deixa a mudança bem clara, né? De um lado, o processo tradicional, lento, manual, exigindo um conhecimento profundo de um monte de frameworks. Do outro, um novo modelo, rápido, descritivo, baseado em linguagem natural. A gente basicamente expressa uma ideia e a IA executa. A transformação é simplesmente gigantesca. E aqui está a definição mais formal. Vibe coding não é só sobre gerar um trechinho de código aqui e ali. Não, é um modelo completo. A IA assume a tarefa de traduzir uma descrição em um software que funciona, desde a estrutura das pastas e arquivos até o código em si. Tá, mas como isso funciona na prática? O fluxo é incrivelmente direto. Tudo começa, claro, com uma ideia. Essa ideia é transformada em um prompt, que é tipo uma instrução bem detalhada para a IA. Aí a IA faz todo o trabalho pesado de gerar o código. E o passo final, que é crucial, é a pessoa programadora revisar e refinar o que foi gerado. Mas, essa mudança não apareceu do nada. Ela é, na verdade, o próximo passo lógico numa longa jornada de evolução. Vamos dar uma olhada em como a programação foi se transformando ao longo do tempo para a gente chegar até aqui. Essa linha do tempo mostra bem a trajetória. A gente começou com programação totalmente manual. Depois, mais recentemente, vieram os copilotos de código, tipo o GitHub Copilot, que dão sugestões. Hoje, a gente está nessa era do vibe coding, onde sistemas inteiros são gerados. E o futuro? Bom, o futuro parece ser de agentes totalmente autônomos. Ok, tudo isso soa ótimo na teoria, mas e na prática? Quais são as ferramentas que estão realmente tornando o vibe coding uma realidade hoje? Vamos dar uma olhada nesse ecossistema que está crescendo numa velocidade impressionante. Já existem várias ferramentas na vanguarda dessa revolução. E elas variam bastante, desde editores de código que conseguem entender um projeto inteiro, até plataformas que prometem criar um aplicativo completo a partir de uma descrição bem simples. Essa tabela ajuda a gente a comparar algumas delas. O Cursor, por exemplo, o grande diferencial dele é entender o contexto do projeto todo. Já o Replit AI é perfeito para prototipar algo bem rápido. Cada ferramenta tem seu ponto forte, o que mostra que esse mercado já está ficando bem maduro. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como é que as equipes e os desenvolvedores estão usando esses novos superpoderes no mundo real? A gente já está vendo um monte de aplicações bem concretas. Coisas que antes levavam dias, tipo criar uma landing page, agora podem ser feitas em minutos. Startups estão construindo seus primeiros produtos, os famosos MVPs, com uma velocidade e um custo que eram impensáveis. E empresas estão automatizando tarefas com scripts gerados por IA. Isso tudo nos leva à pergunta mais importante, e talvez a mais assustadora para alguns. O que acontece com o programador, o ser humano, nesse mundo de vibe coding? Essa pergunta de $1 milhão, né? Aqui está na cabeça de todo mundo. Se a IA pode escrever o código, qual é o futuro da profissão? A resposta, como a gente vai ver, é muito mais sobre transformação do que sobre substituição. A questão central é essa. O foco está mudando. O programador tradicional estava focado na execução, no como fazer. Já o programador da era da IA foca na estratégia, no o que fazer. O trabalho deixa de ser escrever código para se tornar projetar sistemas, guiar a IA e, claro, validar de forma crítica o que ela produz. Isso, claro, exige um novo conjunto de habilidades. Ser um bom arquiteto de software, um engenheiro de prompts que sabe conversar com a IA e um revisor de sistemas com um olhar supercrítico. Isso nunca foi tão importante. O valor humano se desloca totalmente para o pensamento estratégico e para a supervisão. Então, se o vibe coding é o que está acontecendo agora, o que será que o futuro nos reserva? Essa tendência é só o comecinho de uma transformação ainda maior.
Vamos tentar olhar um pouco mais longe no horizonte. As tendências apontam para um futuro ainda mais automatizado. A gente está falando de agentes de IA que podem pegar um projeto do início ao fim, com autonomia para planejar, codificar e corrigir os próprios erros. O objetivo final parece ser a democratização total. Um mundo onde qualquer pessoa com uma boa ideia pode criar software. E isso nos deixa com uma reflexão final. A próxima grande plataforma, sabe? O próximo aplicativo que vai mudar o mundo. Será que ele vai ser escrito linha por uma pessoa? Ou será que ele vai ser dirigido por uma pessoa que soube guiar uma inteligência artificial para construí-lo? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima era da tecnologia.